Segunda Reis, capítulo 17, dos versículos 7 ao 18, começando no versículo 7, assim diz a palavra do Senhor. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel, que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada, versículo 10. E levantaram para si estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestaram contra eles, e seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Irmãos, a palavra de Deus aqui, ela estava aqui no tempo do Antigo Testamento. Se vocês lerem o versículo anterior, que é o versículo 6, vocês vão entender o contexto do texto. O versículo 6, ele fala assim: no ano de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Assíria e fez-los habitar em Hala e em Abor, junto ao rio de Cozã e nas cidades dos Medos. Então o povo de Israel, ele foi levado escravo lá da terra de Israel para a terra da Assíria. E aí Deus, ele nos versículos iniciais que nós lemos, do 7 ao 18, Deus explica o motivo pelo qual o povo foi levado escravo, né, da sua terra, da sua casa, né, da sua amada cidade onde eles estavam, e foram sequestrados pelos assírios e levados para uma terra distante, e como castigo de Deus, e foram levados para serem escravos lá na Síria. E aí Deus, ele começa a explicar o motivo, né, pelo qual o povo estava acontecendo aquela tragédia na vida deles. E a gente leu aqui, né, inicialmente, no versículo 7 a 18, os motivos pelo qual o povo estava sendo levado escravo. E como a gente leu, vários os pecados do povo de Israel. Né? E o que a gente observa nesse nosso texto, irmão, a nossa mensagem, ela traz um pouco falando sobre a gente se afastar de Deus, né? Como é que é esse processo de você se afastar de Deus, né? Nós não queremos, né, irmãos, nos afastar de Deus. Não queremos.
E a verdade é que você que foi salvo, você também pode se afastar de Deus. Não a ponto de perder a salvação. Você vai se afastar de Deus, mas você continua. Se você se afastar de Deus, você continua filho de Deus, você vai estar no céu, né? Mas pedir atenção dos irmãos, esquece os barulhos aí, vamos ficar atentos aqui à palavra de Deus. Esquece barata, depois aí fica por aí. Então, irmãos, até porque a gente se distrai também, querendo pedir ajuda dos irmãos. Então, irmãos, o afastamento de Deus, ele é algo que pode ser até no meio do povo de Deus. Você é um filho de Deus, mas você pode se afastar de Deus. E a Bíblia dá indícios de que a sua situação pode chegar a ser extremamente ruim. Você pode chegar a ficar extremamente afastado de Deus. De modo que as pessoas do mundo podem chegar e ficar assim, de boca aberta. Como é que pode aquela pessoa fazer tanta atrocidade, tanto pecado, se afastou tanto de Deus e está cometendo tanto pecado? Chega, as pessoas do mundo se assustam. E na Bíblia, a gente vê isso. Lá havia os coríntios, que eram crentes, eram salvos, e eles se afastaram de Deus, alguns, no meio ali, que chegaram ao ponto de fazer coisas tão horripilantes que as pessoas do mundo ficavam de boca aberta, assustadas, né? E Deus, ele vem alertar aqui para a gente o que estava acontecendo aqui com o povo de Deus. Era o povo de Israel, era o povo de Deus, né? E o povo de Israel, Deus, ele mostra aqui um afastamento do povo de Deus. E esse afastamento, irmãos, né, ele pode ser de uma forma gradual, uma forma lenta, uma forma sutil. E a gente tem que estar atento a esse afastamento que é sutil. E hoje eu queria falar o seguinte, lembrando que a nossa mensagem o afastamento de Deus pode ser de uma forma gradual, uma forma sutil, uma forma assim que você não percebe muito bem, começa com pequenos pecados e a coisa vai se agravando, podendo chegar a um ponto extremamente grave. E eu queria falar de 4 etapas desse afastamento de Deus que nós podemos ter, que nós não devemos ter, mas que pode acontecer na nossa vida e nós temos que estar atentos para que não aconteça. A primeira etapa de um afastamento de Deus que nós podemos ter na nossa vida é uma coisa muito simples, que é o que? A gente encontra no texto aqui, no versículo 7, que é o que? A primeira etapa do afastamento de Deus que pode ter na nossa vida é a gente desprezar bênçãos de Deus na nossa vida. Se você começa a desprezar, porque, irmãos, nós temos muitas bênçãos de Deus na nossa vida. E se você começa a desprezar, parar de reconhecer as bênçãos que Deus deu para você, isso pode ser uma primeira etapa de um afastamento de Deus, um afastamento de você de Deus. Vamos aqui no versículo 7. O povo de Israel, repara bem, fala assim, porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Primeira etapa aqui do povo de Israel, do afastamento do povo de Deus, foi que eles estavam desprezando as bênçãos de Deus. Quais eram as bênçãos de Deus? Aqui, Deus os fizera subir da terra do Egito. Alguns séculos antes desse tempo do profeta aqui, desse tempo do segundo reis, o povo estava escravo na terra do Egito. O povo de Israel vivia na terra do Egito, estava escravo naquela região. E Deus pegou o povo de Deus ali, tirou da terra do Egito, libertou o povo da escravidão, com mão forte, com a ajuda de Moisés, fazendo grandes milagres, grandes maravilhas. E Deus tirou o povo de Israel ali do Egito, não só libertou da escravidão, mas fez grandes milagres, grandes maravilhas, mostrando ali o povo
e fez o povo sair de lá com grandes riquezas. Deus ele fez o próprio povo do Egito entregar ouro, entregar muitas riquezas para o povo de Israel. E o povo de Israel estava saindo ali daquela escravidão com era uma grande bênção de Deus. E aqui fala também, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito. Né? O povo estava ali, debaixo da mão do Faraó, sofrendo muito. E Deus libertou o povo ali daquela escravidão, daquele grande sofrimento, dando grandes bênçãos. E aí Deus estava falando, olha, a primeira falha de vocês foi desprezar as bênçãos que Deus falando, que eu dei para vocês. E aí eu pergunto, irmãos, como é que tem sido você? Você tem desprezado as bênçãos que Deus tem dado para você? Ora, irmãos, são muitas as bênçãos. Se você parar um pouco, olhar, você pode ver como são grandes as bênçãos que Deus tem dado para você. Por exemplo, uma que é incalculável, é a salvação. Né? Se você é salvo, lembra que você recebeu uma bênção, irmão, que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue calcular que grande bênção é essa. E foi uma bênção que Deus deu para a gente. E aí eu pergunto, quando foi a última vez que você agradeceu a Deus pela sua salvação? Quando foi a última vez que você chegou para Deus e falou, Deus, obrigado pela salvação? Mas não só isso, irmãos, a nossa saúde, né? a nossa casa, né? Quantos de vocês, a gente às vezes tem, não, moro numa casa pequena, mas eu tenho minha casa própria, né? Você já agradeceu a Deus por isso? Pela comida que não tem faltado na sua casa, né? Então, irmãos, quando você começa a desprezar as bênçãos de Deus na sua vida, é um primeiro passo de um afastamento de Deus. Então, irmão, nós temos que estar atentos. Pode ser que a gente já começou uma primeira etapa de se afastar de Deus. A gente precisa voltar para Deus. A gente tem que estar sempre agradecendo a Deus, orando, Deus, obrigado. E se você não faz isso, pode ser uma primeira etapa de um afastamento de Deus. Então, irmãos, eu queria falar também, essa é uma primeira etapa de um afastamento de Deus. A gente tem que estar atento, tem que estar sempre grato a Deus. Não desprezar as bênçãos de Deus na nossa vida. Estar sempre orando, agradecendo a Deus. Queria falar agora, irmãos, de uma segunda etapa de um afastamento de Deus que nós podemos ter. Nós não devemos ter, mas pode acontecer na nossa vida. Nós temos que estar atentos para que não aconteça. Que a gente encontra aqui no texto também. E é a seguinte, uma segunda etapa do afastamento de Deus que podemos ter é a gente imitar exemplos reprováveis. É o quê? A gente olhar para as pessoas do mundo e querer imitar aquelas pessoas do mundo. Né? Deus estava falando aqui com o povo de Israel. Eles estavam olhando, o povo de Israel estava ali na terra de Israel, mas havia ainda alguns povos ali ao redor. Né? Que Deus ele tinha um mandamento, olha, vocês vão eliminar esses povos, mas vocês vão eliminando aos poucos. Né? Havia alguns motivos de Deus, mas Deus ele falava, toma cuidado para não querer imitar os povos. E aqueles povos que não temiam a Deus, que não amavam a Deus, adoravam a falsos deuses, né? Faziam muitas coisas que desagradavam a Deus. O que estava acontecendo? O povo de Deus estava querendo imitar aqueles povos. Aqueles povos estavam fazendo coisas erradas e o povo estava querendo fazer igual às coisas erradas que aqueles povos do mundo estavam fazendo. E Deus ele fala para a gente, olha, uma segunda etapa de um afastamento de Deus é você querer imitar as pessoas do mundo. Você não pode ser assim. Vamos aqui, versículo 8. Vamos ver aqui o nosso texto. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e dos reis de Israel, que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E levantaram para si estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros
e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. O povo de Israel estava ali, tinha uns povos do mundo ali ao redor deles, eles estavam fazendo exatamente o que os povos estavam fazendo ali. E Deus fala: olha, não imite esses povos, não façam o que as pessoas do mundo fazem. Mas o que o povo de Deus muitas vezes quer fazer? Não, eu vejo ali, muita gente do mundo pensa assim: não, olha ali o povo do mundo, né, fazendo tatuagem. Aí tem gente de Deus que quer imitar, fazer tatuagem. Irmãos, isso é pecado. Deus ele fala: não faça marcas no seu corpo, isso é pecado. Aí o povo do mundo está ali, algumas igrejas estão tocando rock em igrejas, né? E aí tem crente que quer trazer rock para a igreja, né? Quer trazer bateria, quer trazer guitarra. Irmãos, Deus não quer isso. Isso não agrada a Deus. A gente não deve imitar as coisas do mundo. Às vezes um crente está ali e vê a pessoa do mundo ali com a roupa que não agrada a Deus, uma roupa que mostra muito corpo, shortinho, uma camisa mostrando a barriguinha. Irmãos, isso é errado. Deus não quer isso, né? A gente não deve querer imitar as pessoas do mundo, né? Está ali um crente, vê o outro ali, o vizinho ali, colocando um som bem alto, incomodando os vizinhos, tudo ali, né? Irmãos, a gente pode até ter música boa na nossa casa, mas a gente não deve incomodar os nossos vizinhos, né? A gente tem que parar de querer imitar as pessoas do mundo. A gente tem que olhar exemplos que são de pessoas de Deus, né? A gente tem aqui o nosso pastor Alberto, a gente tem que seguir o exemplo dele, olhar para ele. Vamos olhar para uma pessoa de Deus. Existem outras pessoas de Deus e querer imitar ele, pessoas como ele, pessoas de Deus, né? Olhar o que ele faz, como ele se veste, como ele, todas as atitudes dele. Aí sim, isso sim querer imitar. Olhar para outros homens de Deus aí que a gente pode estar querendo olhar, e sim, essas pessoas sim querer imitar, e não pessoas do mundo. E aí Deus estava falando: olha, o segundo passo de um afastamento de Deus é você olhar para as pessoas do mundo e querer imitar elas. Você não pode ser assim. Você não pode querer fazer isso, né? E esse foi o segundo passo do afastamento de Deus, do povo de Deus aqui. Certo, irmãos? Então, vamos ficar atento a isso, certo? Existem outros exemplos da Bíblia que nós podemos olhar aqui e imitar, né? Existem outros homens de Deus, a fé de Abraão, né? Vamos imitar a fé de Abraão, vamos imitar aqui a fidelidade aqui dos apóstolos, né? Os apóstolos que iam evangelizar, eles eram fiéis evangelizadores. Aí eu pergunto: você está evangelizando? Você está imitando os homens de Deus que evangelizam, os apóstolos que saíram para evangelizar sem ter medo, né, de nada? Irmão, vou levar uma mordida para o cachorro ali. Não, isso é o de menos. Isso não acontece não. A gente evangeliza na nossa igreja há 17 anos, só uma vez a pessoa levou uma mordida no cachorro, né? E se não for mordida, vai receber galardão de Deus por isso, né? Irmãos, vamos imitar os homens de Deus. Vamos olhar para a palavra de Deus. Tem muitos exemplos aqui, homens de Deus que a gente deve imitar, né? Muitos exemplos bons para a nossa vida. Amém, irmãos? Queria falar agora, irmãos, de uma terceira etapa que pode acontecer na nossa vida, né? Num processo de afastamento de Deus. Uma terceira etapa no afastamento de Deus, que a gente tem que estar atento para não acontecer. Primeiro, uma primeira etapa que pode acontecer na sua vida, a gente já viu aqui, no afastamento de Deus. Você desprezar bênçãos que Deus deu para você, não despreze. Uma segunda etapa que pode acontecer, você querer imitar pessoas do mundo. Não faça isso. Procure imitar pessoas de Deus. E uma terceira etapa que pode acontecer no processo de afastamento de Deus, que a gente encontra aqui no texto, é rejeitar palavras de correção. É rejeitar
aconselhamentos de correção. Irmãos, o povo de Deus estava fazendo isso. Deus ele tinha mandado profetas e estava falando, Deus estava falando através dos profetas e falando para o povo: olha, faça isso, né? Vocês estão agindo errado, vocês têm que fazer, agir de forma correta. E aí, você não pode rejeitar, senão você está numa terceira etapa do afastamento de Deus. Vamos aqui no versículo 13. Repara bem o que fala aqui, ó. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus, e rejeitaram seus estatutos, e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com quem protestara contra eles, e seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações, né? Até aqui. Então, irmãos, uma terceira etapa no afastamento de Deus, você tem que tomar cuidado para não acontecer na sua vida. É você rejeitar admoestações, conselhos de Deus, conselhos de correção, né? Irmãos, nosso pastor, ele vem aqui, prega aqui no altar, né? O nosso irmão João vem aqui também, prega aqui, né? Através deles, Deus traz conselhos, admoestações. Ele chega aqui e fala: olha, você precisa estar servindo a Deus, você precisa estar fazendo a vontade de Deus. Eles chegam e falam aqui, né? São admoestações de Deus. Quando o irmão chega aqui e fala: irmãos, você precisa ser um evangelizador, Deus ele está dando uma admoestação, né? E se você rejeita essa admoestação, se você fala: ah, não, eu vou ouvir muita coisa, mas essa parte de evangelização eu não vou ouvir, não. Se você rejeita a admoestação de Deus, irmãos, você já está numa terceira etapa de um afastamento de Deus. Você não pode rejeitar as admoestações que Deus dá para você. Deus também dá admoestações através da palavra dele. Deus nos dá mandamentos aqui para servir a Ele. E você não pode rejeitar, irmãos. Deus ele vem me falar: olha, isso aqui é o correto, né? Às vezes Deus fala no nosso coração: isso que você está fazendo está errado. E se você rejeita, você está já na terceira etapa de afastamento de Deus. Você precisa tomar cuidado, porque, irmãos, o que Satanás quer? Se você já é salvo, você vai para o céu, né? Satanás sabe disso, mas ele quer ao máximo que você se afaste de Deus. Por quê? Porque Satanás quer que você chegue no céu. Ele primeiro não quer que você chegue no céu, mas sabendo que você vai chegar lá, ele quer que você chegue lá só com a roupa do corpo. Chegue lá, não tem nenhuma bênção no céu, né? Você vem trazer muita aflição para Deus, sem fazer a vontade de Deus. E Deus, ele fala para a gente: olha, não rejeite os conselhos que eu dou para vocês. Aceite os conselhos, obedeça os conselhos. Deus que Ele dá para a gente. Seja através de um pregador aqui, seja através da leitura da Bíblia. Todo conselho de Deus a gente tem que estar atento, irmão. Não rejeite. Todo conselho, não rejeite. Porque se você rejeitar, você tem que saber que você já está afastado de Deus. Você já está até na terceira etapa, né? Você já está quase na última etapa. Entendeu, irmãos? Então, vamos estar atentos, porque Deus ele fala para a gente: olha, obedeça aos conselhos que Deus dá. Quando Deus ele fala, você obedeça, irmão. Amém, irmãos? Então, irmãos, a gente já viu aqui, ó, a nossa mensagem o afastamento de Deus, ele pode ser um processo sutil, um processo gradual, que às vezes a gente nem percebe bem. E muitas vezes acontece assim: a gente despreza as bênçãos de Deus,
A gente para de agradecer a Deus as coisas que Ele fez com a gente, né? A gente começa a desprezar, a gente para de ver, olhar, a gente tem que estar olhando para a nossa vida, vendo as bênçãos que Deus dá, que são muitas, e não pode desprezar. Essa é uma primeira etapa. Uma segunda etapa é a gente querer imitar as pessoas do mundo. Não pode, a gente tem que estar querendo imitar as pessoas de Deus. Uma terceira etapa do afastamento de Deus é a gente, irmãos, rejeitar os conselhos de Deus, rejeitar as palavras de correção de Deus. Deus, Ele vem aqui e fala para a gente coisas erradas que a gente está, fala no nosso coração, a gente não pode rejeitar. Já é uma terceira etapa do afastamento de Deus. Mas tem uma quarta etapa, irmãos. Uma quarta etapa do afastamento de Deus. Que é o que, irmãos? É cometer pecados gravíssimos. Aí você, quando você já está cometendo pecados gravíssimos, você já está pronto para chegar no céu só com a roupa do corpo. Você chegar lá no céu só para receber só como a Bíblia fala. Muita gente vai chegar no céu chorando, vai chorar no céu. Vai escapar do lado de fogo, vai. Mas vai chegar no céu e vai chorar. E o próprio Senhor, a Bíblia fala, o próprio Senhor vai enxugar suas lágrimas. E por que muita gente vai estar chorando no céu? Porque, vai seguir as etapas de afastamento de Deus e já vai estar cometendo pecado grave, já. E já vai estar, você acha que não? Mas vai, irmãos. Você vai seguindo as etapas, daqui a pouco você está extremamente afastado de Deus. E a gente tem que estar atento. Repara aqui, versículo 16. Olha o que aconteceu com o povo de Deus. A quarta etapa do afastamento de Deus. E deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus. E fizeram imagens de fundição, 2 bezerros. E fizeram um ídolo no bosque. E adoraram perante todo o exército do céu. E serviram a Baal. Irmãos, Baal era um demônio. O povo abandonou a Deus, parou de adorar o Deus, Criador do céu e da terra, o Deus que deu grandes bênçãos para o povo dele. E fez 2 bezerros de ouro, e estava ali adorando o bezerro de ouro, irmão. E aqui, o povo estava aqui adorando um demônio. Baal era um demônio. Irmãos, olha que ponto chegou o povo de Deus. Versículo 17. Também fizeram passar, repara bem, também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações, e criam em agouros. Irmãos, o povo estava pegando seus próprios filhos e oferecendo para o demônio, colocando numa panela quente e deixando queimar, oferecendo em sacrifício para o demônio. Olha que ponto o povo de Deus chegou, irmãos. Que triste. Mas eu não vou chegar nesse ponto. Que é isso? Né? Tem gente que pensa assim, eu não vou orar tanto assim para Deus, não. Não está agradecendo a Deus, não. Irmãos, aí tem gente que pensa, não, eu vou imitar uma outra coisinha ali do mundo. Eu vou falar, o pastor vai falar aqui, eu não vou obedecer, não. Eu vou obedecer só algumas coisinhas aqui. Irmãos, daqui a pouco tu vai estar chegando ao ponto, você acha que não, mas você vai estar servindo demônios. Vai estar fazendo coisas que as pessoas do mundo vão se assustar. Aconteceu isso com os coríntios. A Bíblia fala, o livro dos Coríntios, o povo estava fazendo coisas que as pessoas do mundo ficavam assustadas. Isso vai, irmãos, acontecer se você não ficar atento ao processo de afastamento de Deus. Você tem que ouvir, você tem que estar atento, não pode desprezar as bênçãos de Deus. Você não pode querer imitar as pessoas do mundo. Você não pode rejeitar as palavras de correção de Deus. E aí, irmãos, para você não chegar na quarta etapa do afastamento de Deus, que a gente está a ponto de fazer pecados gravíssimos. Né? E mais, olha aqui, e criam e deram-se adivinhações. Pararam de ouvir a palavra de Deus, estavam ouvindo pessoas aí que fazem adivinhação. Gente que serve a Satanás. E criam em agouros, né? Agouros adivinhos. E deram-se para fazer que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. E para concluir, irmãos,
olha o que acontece. No processo de afastamento de Deus, que muitas vezes é sutil, né, com pequenas coisas, né? A pessoa começa a desprezar as bênçãos de Deus. Não vou agradecer a Deus, não. Eu tenho comida na minha mesa. Mas isso poxa, eu nem tenho picanha aqui, né? Eu tenho um frango, não vou agradecer a Deus. Irmãos, o frango também é uma bênção de Deus. A gente tem que agradecer a Deus pelo arroz, pelo feijão, né? Você vai parar de agradecer a Deus por uma picanha, né? Tem um Lula aí que prometeu picanha, mas não é porque a gente não tem que a gente vai parar de agradecer a Deus pelo frango, não. Tem que agradecer. Aí a pessoa chega e fala, aí também quer imitar exemplos do mundo, né? Depois quer rejeitar as palavras de correção de Deus, depois está cometendo pecado grave, e aqui Deus ele fala a última coisa, o povo de Israel, né? Lembrando que o povo de Israel estava escravo na Síria, eles estavam sofrendo uma escravidão, né? Saíram da sua terra e Deus estava explicando, olha por que vocês estão escravos, olha por que vocês estão vivendo escravidão, porque vocês foram tirados das casas de vocês. Olha só. E aí Deus ele finaliza falando o seguinte, para concluir, repara bem. Portanto, versículo 18, o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. A tribo de Deus, ele tinha 12 tribos, né? Que era referente aos 12 filhos de Jacó, que era Israel. Irmãos, daquelas 12 tribos de Deus, né, só sobrou 2. Olha o estrago. Imagine a sua família. Imagine a sua casa e a casa da sua filha que está do seu lado, digamos que tem 12 pessoas. Agora imagine só sobrar você e um netinho, morrer todos os outros 10, se afastar de Deus, né, se acabar totalmente ali. Deus ele fala, olha, das 12 tribos, nada mais ficou, né, senão as 2 tribos só, que era Judá e Benjamim. Olha o estrago, irmãos. O povo foi se afastando de Deus. Eu vou desprezar aqui pequena coisinha, não vou agradecer a Deus. Eu não vou reconhecer Deus na minha vida, as bênçãos de Deus. Pequenas coisinhas. Né? Depois vai seguindo etapas. Depois quer imitar a pessoa do mundo. Né? Depois já, o pastor fala aqui, já... Esse pastor aí está falando besteira, aí não vou ouvir não. Depois está cometendo pecado grave. Depois, irmão, não reclame. Porque a vara de Deus vem. Né? Vem com força. Né? E Deus ele faz isso para o nosso bem. Porque quem sabe tem um pingo de esperança de você voltar para Deus ali. E voltar a servir a Deus. Então, irmãos, vamos estar atentos às etapas do afastamento de Deus. Vamos nos voltar a Deus, irmãos. Estar atentos para a gente não cometer esses pecados. Amém?